A cobrança do imposto extraordinário deve obediência ao princípio da anterioridade. E aí? A cobrança do imposto extraordinário de guerra deve obediência ao princípio da anterioridade? Naturalmente que não. O imposto extraordinário de guerra é exceção ao princípio da anterioridade. Ele também poderá ser cobrado de forma imediata. Ele é exceção. A alternativa C está errada. Vamos partir então para a última alternativa em relação a esse teste? Vamos só verificar. A letra D diz que a iminência de guerra externa somente dá ensejo à instituição de empréstimo compulsório. Opa! Será que no caso de guerra externa só empréstimo compulsório? Nada. O imposto extraordinário de guerra também é admitido. Ou seja, no caso de calamidade você só tem o empréstimo. Ou investimento público ou calamidade e empréstimo compulsório. Mas no caso de guerra? No caso de guerra você tem o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra. Portanto, a alternativa D está completamente equivocada também. Vamos passar para o nosso último teste? Vamos lá? Esse teste, versando sobre o mesmo tema, caiu na metade de 2008, pergunta: na hipótese de o Brasil decretar estado de guerra, a Constituição Federal oferece algumas formas de incrementar a Receita Federal, entre as quais não se inclui a criação de... Vamos lá? Então, para incrementar os recursos. O que a Constituição não admite? Letra A. Não admite impostos extraordinários por meio de medidas provisórias. Não admite impostos extraordinários por meio de lei ordinária. Letra C. Não admite empréstimos compulsórios por meio de lei complementar. Ou letra D. Não admite empréstimos compulsórios por meio de medidas provisórias. E aí? Fazendo uma breve análise aqui, resgatando algumas informações já trazidas não só na primeira exposição, no nosso primeiro bloco, mas também nas dúvidas trazidas pelos nossos colegas pelo país afora, você já conseguiu responder isso, tenho certeza. Mas de que forma? Pensa qual é o veículo adequado para instituir um empréstimo compulsório ou um imposto extraordinário de guerra. Quais são esses veículos? O empréstimo compulsório, você lembra bem, seja qual ele for, qual for a situação em que ele for instituído, o empréstimo compulsório sempre por lei complementar. Empréstimo compulsório necessariamente por lei complementar. Imposto extraordinário de guerra, depende de lei complementar? Não. Imposto extraordinário de guerra é suficiente lei ordinária. O que isso significa dizer? Simples. Significa dizer que o empréstimo compulsório é só lei complementar e não admite nenhum outro veículo. Não admite lei ordinária, não admite medida provisória. Já o imposto extraordinário de guerra, basta lei ordinária. E é possível, sim, o imposto extraordinário de guerra ser instituído, portanto, por meio de medida provisória também. Então, vamos voltar para as alternativas, só para verificar rapidamente. Vamos lá? Então, olha só. O que a Constituição não admite? Essa é a pergunta. Alternativas. A. Não admite impostos extraordinários por meio de medidas provisórias. Não admite impostos extraordinários por meio de medidas provisórias? Vamos lá. O imposto extraordinário precisa ser lei complementar ou é lei ordinária? Lei ordinária. Portanto, o imposto extraordinário pode ser por medida provisória? Pode. Portanto, a alternativa A ela está errada, porque a pergunta é: qual das alternativas não está disposta, não é admitida pela Constituição Federal? O imposto extraordinário de guerra pode ser por medida provisória? Pode. Então, a alternativa A está errada. Essa não é. Partir, então, para a nossa próxima alternativa. B. Impostos extraordinários por meio de lei ordinária. E aí? Imposto extraordinário pode ser por lei ordinária? Imposto extraordinário pode ser por lei ordinária. Mas a pergunta qual que é? Qual das situações não cabe diante da nossa atual Constituição? A alternativa B, na verdade, ela está errada. Ela está perguntando o que não pode ser. Imposto extraordinário pode ser por lei ordinária, sem problemas. Vamos partir para a nossa próxima alternativa? C. Empréstimos compulsórios por meio de lei complementar. E aí? Empréstimo compulsório por lei complementar? Perfeito. Mas a pergunta é: qual a situação não admitida pela Constituição? Portanto, essa alternativa C está errada. Bom, só pode ser a última alternativa. Vamos voltar para ela.
Letra D, empréstimos compulsórios por meio de medidas provisórias. E aí, gente? Empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória? Não, empréstimo compulsório por lei complementar, medida provisória serve em qualquer matéria do direito tributário, exceto aquelas matérias reservadas à legislação complementar. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Minha alternativa correta, D de dado, quando diz que o empréstimo compulsório seria por medida provisória. Isso não é possível. Empréstimo compulsório tão somente por lei complementar. Aqui, portanto, finalizamos as nossas questões. Gente, muito obrigado pela companhia. Nos vemos. Até a próxima.